Olá, queridos companheiros e companheiras do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão. E iniciamos nosso encontro de hoje fazendo uma prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a Jesus e a toda essa equipe espiritual por mais esse momento de encontro, de reflexão, agradecendo pela vida que temos, pela nossa saúde e por tudo aquilo que Deus nos proporciona. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. E hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esta época do ano que é o Natal. E eu começo contando uma pequena história que fala de um agricultor que morava lá no interior da Rússia. Esse agricultor era muito devoto e pedia constantemente nas suas orações para que Jesus viesse visitá-lo algum dia na sua humilde cabana. E na véspera do Natal ele teve um sonho. Ele sonhou que simplesmente Jesus ia aparecer para ele no dia de Natal. E quando ele acordou, lembrou do seu sonho, ele teve tanta certeza da visita de Jesus que imediatamente ele se levantou e começou a pôr a casa em ordem para receber aquele hóspede tão ilustre e tão esperado. Do lado de fora da sua cabana estava caindo uma violenta tempestade de granizo e muita neve, porque o local onde ele morava era muito isolado e bem na frente da sua cabana passava uma estradinha, um caminho que era utilizado pelos viajantes. Mas o agricultor não se preocupou com aquela chuva de granizo. Ele continuava com as suas tarefas domésticas, cuidando principalmente de preparar uma sopa de repolho, que era o seu prato predileto. De vez em quando, ele dava uma olhadinha pela janela, observando a estrada, esperando que a qualquer momento Jesus poderia chegar. E numa dessas olhadinhas, o agricultor viu que alguém se aproximava, caminhando com muita dificuldade no meio daquela tempestade de neve. Era um pobre vendedor ambulante, que estava carregando nas costas um fardo muito pesado. Ele ficou compadecido com aquela situação, saiu de casa e foi ao encontro daquele homem. Levou o homem para sua cabana, pôs a sua roupa para secar no calor da lareira e repartiu com ele a sopa de repolho que ele tinha preparado. Só deixou o vendedor ir embora depois de ter certeza que ele já tinha recuperado as suas forças para continuar sua jornada. E depois de algum tempo, olhando de novo pela janela, ele avistou uma mulher na estrada, coberta de neve e sem nenhum agasalho. Novamente, ele saiu da cabana, foi buscar aquela mulher e a abrigou na sua casa. Colocou a mulher próxima da lareira, deu de comer, agasalhou aquela mulher com o seu próprio casaco. A noite já estava chegando, e da mesma forma que ele fez com o vendedor, ele não deixou aquela mulher ir embora enquanto ela não recuperou as suas forças para poder continuar a sua caminhada. Mas ele ainda estava esperando a visita de Jesus e nada de Jesus aparecer. A todo momento ele olhava para a janela para ver se Jesus chegava. Já estava quase sem esperanças, olhando aquela estrada toda coberta de neve, quando ele percebeu o movimento. Olhou bem e viu que era uma criança que estava lá fora. Um garotinho que estava perdido e quase congelado pelo frio. Mais uma vez ele saiu, pegou o garoto e levou para dentro da sua cabana. Alimentou e agasalhou aquela criança e não demorou muito para o garoto adormecer pertinho do calor da lareira. O agricultor, cansado e desolado, se sentou ao lado do garoto e também acabou pegando no sono. Mas, de repente, uma luz radiosa, que não vinha da lareira, iluminou tudo. E diante daquele pobre agricultor, apareceu o risonho Senhor Jesus, envolto numa túnica branca. O agricultor, muito surpreso, mas feliz com a chegada de Jesus,
disse: "Ah, Senhor, eu esperei o dia inteiro e o Senhor só apareceu agora, já no fim do dia." E Jesus, com um sorriso muito bonito no rosto, respondeu: "Meu irmão, já por 3 vezes hoje eu visitei a tua cabana. Aquele vendedor ambulante que você socorreu, aqueceu e deu de comer, era eu. Aquela pobre mulher que você deu seu próprio agasalho, era eu. E esse garotinho que está aí, que você salvou da tempestade, também sou eu. E eu te digo que não só neste dia de Natal, mas em todos os dias da tua vida, todo o bem que a cada um deles fizeste, é a mim mesmo que o fizeste." Então, vejam que história interessante, né, pessoal? Esse foi o verdadeiro presente de Natal que aquele agricultor ganhou. E nós chegamos naquela época do ano, tão esperada por todos, o Natal. Mas por que será que nós temos tanta expectativa em relação a esse período do ano? Por que nós ficamos o ano inteiro esperando o Natal chegar? Não dá para negar que a gente fica ansioso, esperando receber os presentes maravilhosos, aquelas festas com muita comida, com muita bebida, luzes e enfeites pela cidade inteira, e é claro, né, que as emendas dos feriados prolongados. A maioria de nós só vê esse lado das festividades. Mas, mesmo para aqueles que são um pouco mais desligados, que são mais materialistas, o clima dessa época do ano é diferente. Tem uma música do grupo Roupa Nova que chama Natal Todo Dia. E a letra dessa música diz que um clima de sonho se espalha no ar nessa época. Aqueles que são velhos amigos vão se abraçar, os desconhecidos vão se falar, nós temos um jeito mais manso de ser, temos mais calma, mais tempo para o outro. E a música chama a nossa atenção, dizendo que se nós somos capazes de espalhar essa alegria nesse período do ano, nós podemos fazer com que seja Natal todo dia. Então a gente não precisa esperar o mês de dezembro para sermos mais fraternos, mais amigos e mais humanos. Esse período do ano ele pode até servir como uma referência, mas que o Natal seja lembrado todos os dias, né? Para que a gente possa dessa forma comemorar durante o ano inteiro a chegada do maior conquistador de todos os tempos, que é Jesus Cristo. E Jesus foi um conquistador muito diferente de tantos conquistadores que nós tivemos na história do mundo, né? Ele foi diferente pela sublimidade da sua missão entre as criaturas humanas e por ser o maior exemplo do que é ser um homem de bem. Ele nunca passou ordens para soldados, porque ele não tinha legiões armadas, ele não tinha poderes políticos, nunca traçou planos de dominação, mas ele se cercou de colaboradores que ele chamava de amigos e de irmãos. Ele nunca humilhou e nem feriu ninguém. Ele recolheu as crianças desamparadas, libertou os oprimidos, consolou os tristes, os sofredores, curou todos os tipos de enfermidades, né? O nosso Pai Supremo, né, Deus, buscando uma nova era de segurança e de tranquilidade para o mundo, nos enviou esse embaixador celeste com tantos poderes para pregar o amor. E com a sua chegada se derramou no mundo um tesouro divino para o serviço da boa vontade. E esse conquistador, que faz aniversário agora em 25 de dezembro, ele foi capaz de, na química, converter a água em vinho. Na biologia, ele nasceu sem uma concepção normal. Na física, ele ignorou a lei da gravidade quando ele andou sobre as águas e subiu aos céus. Ele desafiou a lei da matemática ao alimentar 5.000 pessoas com somente 5 pães e 2 peixes. E ainda fez sobrar 12 cestos cheios. Na medicina, ele curou os enfermos e os cegos sem administrar uma única dose de medicamento. E mesmo assim, fazendo tudo isso, ainda afirmou que ele não veio para destruir a lei, e qualquer um de nós poderia fazer tudo o que ele fez e muito mais. Nossa história é contada antes e depois dele. Ele é o princípio e o fim. E ele também não cometeu nenhum delito, mas ele foi julgado, condenado e crucificado. O seu corpo físico foi enterrado numa tumba, mas, no entanto, ele vive e está no meio de nós.
E entre tantas coisas que ele nos ensinou, ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então, imaginem só se ele está aqui e agora, nesta nossa reunião, mesmo que virtual. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, que nós possamos refletir sobre essas palavras e que nessa época do ano a gente possa homenagear o verdadeiro aniversariante, que é o nosso Mestre Jesus. E para encerrar o nosso encontro de hoje, fazemos neste momento as nossas vibrações. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo vale dos suicidas, pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes. Pedimos também para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e que nós possamos nos reencontrar brevemente aqui neste grupo maravilhoso. Fiquem com Deus.